vem primeiro, enquanto o Dr. Martyn Lloyd-Jones acreditava que o arrependimento vem primeiro, exatamente por causa da sequência que esse texto nos dá sobre o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Bem, de certa forma, isso não é tão relevante quanto ao efeito final da salvação. Haja vista que só se arrepende quem crê, e só consegue crer aquele que de fato se arrepende. Não há como divorciar, como dissociar uma coisa da outra e colocar em degraus ou em etapas diferentes. É importante frisar, irmãos, que o tipo de fé que o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto não é o tipo de fé conhecido como o dom da fé. O dom da fé, de 1 aos Coríntios 12. Se você quiser uma demonstração do que significa esse dom da fé, ele é uma capacitação espiritual de viver na total dependência do Espírito Santo. Leia a biografia de George Miller e você, por exemplo, vai ver um homem que tinha uma fé profundamente diferenciada, que acreditava que Deus iria suprir as suas necessidades. Não é esse dom da fé que o apóstolo Paulo fala em 1 aos Coríntios 12. Paulo também não diz que essa fé aqui de Atos, capítulo 20 e verso 21, não é uma fé natural, não é uma fé em meras possibilidades, em junções matemáticas, em junções de probabilidades. Por exemplo, neste momento você está exercendo fé na física, você está exercendo fé matemática, você está sentado sobre uma cadeira que com determinada quantidade de ferro é a capacidade de crer em Jesus Cristo para a salvação eterna. Nós fizemos há pouco uma excelente leitura no nosso catecismo batista. Em outras palavras, a fé em Cristo é a capacidade espiritual que o homem recebe de Deus para apoiar-se totalmente na pessoa de Cristo e sua obra na cruz para a salvação de sua alma. Dr. Martyn Lloyd-Jones coloca da seguinte maneira, abre aspas, a fé é o instrumento ou o canal pelo qual toda a salvação que se encontra em Cristo Jesus passa para nós e é apropriada por nós. É aquilo que nos liga à plenitude que habita em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro teólogo, por nome de Anthony Huckman, colocou da seguinte forma: a fé salvadora é definida como uma resposta ao chamado de Deus pela aceitação de Cristo pela pessoa toda, isto é, com uma convicção firme da verdade do Evangelho e uma dependência confiante em Deus, em Cristo, para a salvação, junto com um compromisso autêntico em Cristo e seu serviço. Ou seja, é como o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos trazer uma definição bíblica sobre fé, uma definição geral, uma definição abrangente, que a gente não pode deixar passar despercebida, principalmente numa mensagem, numa palavra, num sermão referente à fé, como estamos hoje à noite aqui. Por exemplo, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mantenha esse slide aí, por favor, 1 minuto. Eu quero que você olhe para esse texto aí e observe o seguinte. Nos papiros do primeiro século, a palavra que traduz certeza, hipóstasis no grego, era usada para designar um documento que constituía prova de propriedade, como a escritura de um imóvel, de uma casa. Ou seja, a fé é o título de propriedade das coisas que se esperam. A palavra que traduz, como você pode ver aí, convicção, elegsos,
ela oferece a ideia de uma evidência convincente, colocando a fé como a evidência pela qual somos convencidos da existência de coisas que não são vistas, que não são palpáveis. Ou seja, as realidades espirituais e futuras que são objetos da nossa fé. Resumindo, o salvo, portanto, é alguém que tem, por meio da fé na pessoa de Cristo, o título de propriedade por evidências convincentes das realidades espirituais já agora e futuramente conquistadas. Eu vou repetir isso aqui. O salvo é alguém que tem, por meio da fé na pessoa de Cristo, o título de propriedade por evidências convincentes das realidades espirituais já agora e futuramente conquistadas. Pois bem, compreender isso, irmãos, é importante, porque nos salva dos enganos das crendices populares. Quando você olha para a igreja evangélica no contexto atual, você percebe um mar de crendices populares. Você percebe um mar de misticismo. Pessoas que estão abraçando crendices acreditando que é fé bíblica. Pessoas que estão vivendo uma aura de misticismo muito grande e acreditam que é fé bíblica, que é a fé do evangelho. E isso é um perigo muito grande, porque exatamente há pessoas que estão orientando toda a sua vida, toda a sua existência, seu casamento, sua vida profissional, sua vida estudantil, sua vida de amizade, sua vida de coleguismo, enfim, toda a sua existência estão orientando as suas vidas por meio de misticismos e por meio de crendices populares, acreditando que é fé bíblica sem ser fé bíblica. Por isso que é importante nós estudarmos o que significa a fé, a importância da fé, os componentes da fé, os agentes da fé. Então, em primeiro lugar, vamos conhecer a importância da fé. A importância da fé. Venha comigo, por favor, a Hebreus. Nós vamos recorrer muito a este capítulo hoje à noite. Hebreus, capítulo de número 11. Apenas um versículo. Hebreus 11. Verso de número 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Observe. O escritor aos Hebreus é claro em declarar que sem fé é impossível ter qualquer relacionamento sadio, salutar com Deus. É impossível agradá-lo. Numa leitura sequenciada de todo o capítulo 11 de Hebreus, nota-se a importância da fé na vida dos patriarcas, dos reis e dos profetas do Antigo Testamento, a fim de obterem superior ressurreição. Em várias passagens das Escrituras, o homem ele é convocado exatamente a se relacionar com o Senhor por meio da fé. Tamanha a importância da fé. Veja, por meio da fé. Por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, a existência da fé em Cristo na vida de alguém está diretamente ligada ou à sua salvação eterna, bem como a falta dessa fé está ligada à sua condenação eterna. Sendo mais claro, sem fé no Senhor, não há como existir um relacionamento correto, sadio, reconciliado com Deus. Não há como haver paz entre Deus e o pecador. Por exemplo, Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz
com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba, Paulo está nos dizendo aqui que sem fé o pecador continua na condição de inimigo de Deus. Deus requer fé. Fé no seu Filho para que haja paz entre nós e Ele. Aliás, esta é a obra de Deus. Em João 6, verso 29, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Em outras palavras, o homem que diz que está fazendo a obra de Deus deve começar por esta: crer no Senhor Jesus Cristo como enviado de Deus a esse mundo tenebroso e assim obedecê-lo. É aqui, por exemplo, onde cai por terra muito das seitas mundo afora. Muito das seitas. Aliás, todas as seitas caem exatamente aqui. Porque elas não creem em Jesus somente. O muçulmano diz que está fazendo a obra de Deus. O mormon diz que está fazendo a obra de Deus. O católico diz que está fazendo a obra de Deus. O seixonoye diz que está fazendo a obra de Deus. Enfim, todos dizem que estão fazendo a obra de Deus. Mas Jesus está dizendo, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Somente isso. E eles não fazem isso. Os adventistas do sétimo dia também não fazem isso, ainda que eles se arroguem de nossos irmãos, eles não são nossos irmãos, exatamente porque eles, como vamos ver um pouco mais à frente, eles acrescentam coisas à salvação além da fé. Quando o apóstolo João escreveu o Evangelho, ele falou que o propósito de tudo o que ele registrou foi o seguinte, João capítulo 20, verso 31. Estes, porém, falando sobre os muitos milagres e os muitos sinais que Jesus fez, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Bem, o que João está dizendo é que não há como ter vida espiritual com Deus sem a fé na pessoa de seu Filho. É por meio da fé que somos salvos. É por meio da fé que temos esta garantia de vida eterna. A fé, ela nos serve como instrumento. É por meio da fé que nós somos guardados para a salvação. Veja como o apóstolo Pedro coloca isso. 1 Pedro 1,5. Que são guardados, falando sobre os crentes, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. Para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Em outras palavras, o que Pedro está nos dizendo é que o exercício da fé, ele deve ser contínuo na vida de quem diz crer em Jesus. Ou seja, mediante a fé nós estamos sendo guardados, amparados para a herança que não morre, para a herança que não murcha, a salvação eterna. Sem o exercício desta fé, estamos perdidos. Vocês lembram quando Jesus começou a pregar? Lembram quando Jesus começou a iniciar? Como ele começou seu ministério? Qual era a grande mensagem de nosso Senhor? Se resumia a isso: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sua mensagem inicial mostra para nós, registra para nós a importância da fé. Então, aqui está Paulo em Atos dos Apóstolos, falando que seu ministério tinha por alvo testemunhar o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que ele foi chamado, para tirar os homens das trevas para a luz, por meio de quê, pastor? Por meio da fé. Irmãos, é isso que devemos ensinar às pessoas. É isso que devemos ensinar às pessoas ao nosso redor. Que sem fé no Senhor Jesus Cristo, como enviado de Deus para nos salvar, o homem está perdido. Sem fé no Senhor Jesus Cristo, o homem está em apuros eternos. Sem fé em Cristo, o homem está absolutamente acabado, arruinado, fracassado. A gente precisa voltar à simplicidade do Evangelho. A gente precisa pregar Cristo como Salvador eterno, não como o curandeiro, não como aquele que vai te ajudar em tuas necessidades
físicas e emocionais meramente. Absolutamente não. Precisamos pregar Jesus Cristo como o enviado de Deus que veio para nos salvar, para salvar o homem que está perdido, para salvar o homem que está em apuros eternos. Precisamos voltar a esta simplicidade. Mostrar Jesus, de fato, como o salvador do homem, dos seus pecados, da ira eterna, do juízo vindouro, de todos os males que se aproximam, que se avizinham. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo colocou assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Mas a fé que atua pelo amor. Veja, isto é o que está contando diante de Deus. O que é que está contando diante de Deus? A fé que atua pelo amor. De modo que a fé bíblica faz parte daquilo que o Dr. Lloyd Jones chama de o mínimo irreduzível. O mínimo irreduzível, ou seja, o mínimo inegociável que se requer daqueles que se dizem cristãos. O mínimo, fé no Senhor Jesus Cristo que atua pelo amor. Pergunto, o que faz de um batista irmão de um presbiteriano? O que faz de um batista irmão de um assembleiano, de um wesleyano, de um congregacional e de outros protestantes? O que faz da gente irmãos? É exatamente isso. É que todos têm fé na pessoa de Cristo como o único e suficiente Salvador de suas almas. Qualquer elemento de acréscimo fora a fé quebra esta aliança. É aqui, quando eu disse a vocês há pouco, que os adventistas não são nossos irmãos. Eles não aceitam isso, mas é um fato. Por que não são nossos irmãos? Porque eles acrescentam um elemento, certo? Para a salvação. Eles acrescentam a obra. Acrescenta guardar o sábado. Além disso, não só acrescenta guardar o sábado, um elemento no que diz respeito a obras, mas acrescenta um outro elemento que é o juízo investigativo. O juízo investigativo. De modo que Deus está neste momento, Jesus está no Santo dos Santos, investigando a sua vida. Para ver se realmente no futuro você vai merecer entrar no céu ou não. Entendem como a gente se aparta aqui deles? Porque nós cremos em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Somente isso. Olha o que que Lucas escreveu em Atos capítulo 2, verso 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O que havia de comum entre todos aqueles que se diziam crentes na igreja primitiva? Era a fé na pessoa de Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Não era outra coisa senão a fé em Cristo somente. É isso que faz os homens nos lugares mais diversos e distantes irmãos em Cristo. É que eles creem no mesmo Senhor e no mesmo Salvador. A fé deles pode ser examinada, esquadrinhada, escrutinada, e nela se encontrará os mesmos elementos. Cristo Jesus, quais são esses elementos? Bem, isso nos leva ao nosso próximo ponto. Nós acabamos de falar aqui para vocês sobre a importância da fé. E agora vamos conhecer o que compõe a fé. Em segundo lugar, os elementos que compõem a fé bíblica. Quais são os elementos que compõem a fé bíblica, pastor? Em primeiro lugar, conhecimento. Conhecimento. Venha comigo, por favor, a Romanos capítulo 10. Romanos 10, verso de número 17. Romanos 10, verso 17. Romanos 10, 17. Diz assim a palavra de Deus. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Nesse texto, Paulo deixa claro que o instrumento
que, em regra, Deus usa para produzir fé no coração do pecador é a sua palavra. A sua palavra. Em todo o Novo Testamento, nós temos a ordenança de pregar o Evangelho a fim de que os homens venham a Cristo e assim sejam salvos. Aprove a Deus, portanto, produzir fé salvífica no coração dos homens por meio da pregação. A pregação. Lembram do que Jesus disse em Mateus 28 sobre a grande comissão? Mateus 28, versos 18 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Veja, a ideia de fazer discípulo é a de ensinar as pessoas. Ensinar, pregar para as pessoas. Chegar até o coração das pessoas, a mente das pessoas, por meio da palavra. Por meio da pregação do Evangelho. Elas não chegarão à condição de discípulos de Cristo se não for por meio do ensino do Evangelho. Aí você diz assim, mas pastor, não pode ser por meio de uma música? Pode. Não pode ser por meio da leitura de um folheto? Pode. Não pode ser por meio da leitura de um livro? Pode. Mas isso é a exceção. É a exceção. Não é a regra. A regra de Deus produzir fé e alimentar fé e amadurecer a fé no coração do crente é por meio da pregação da palavra, da pregação do Evangelho, da pregação das Escrituras. Por isso, irmãos, que eu vejo o quanto é prejudicial você congregar numa igreja que não tem a pregação como o centro do culto, não tem a pregação como o centro da reunião dos crentes, da comunhão dos crentes. Ali aquele povo nunca amadurece. Ali a fé bíblica nunca de fato é alimentada. Ali a fé bíblica nunca de fato é expressa e verdadeiramente desenvolvida, frutífera. Por quê? Porque a fé vem por meio da pregação. E a pregação vem por meio de quê? Da palavra de Deus. Então aquela conversinha que nós já ouvimos muito. Olha, comumente os dirigentes falam assim, né? Olha, o momento de louvor já foi tão maravilhoso que se o culto acabasse agora, já estaríamos satisfeitos. Está errado isso. Está profundamente errado. O louvor em culto é acessório. Qualquer outra coisa em culto é acessório. A pregação da palavra é o centro. É por meio da palavra que Deus escolheu, Deus resolveu que fosse assim e pronto. Daí a importância da pregação, do ensino. Do ensino. É por meio do ensino que se faz discípulos. A Bíblia, em todo o seu escopo, queridos irmãos, ensina que não há como existir fé verdadeira sem o conhecimento adequado. Isso porque o conhecimento não adequado das Escrituras, ele leva a quê? A crendice popular. Paulo vai dizer que a gente fica feito folha seca, levada para um lado, para o outro, por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensino que aparece pelas esquinas. Por quê? Porque não temos conhecimento. Porque não temos conhecimento da palavra. Lucas diz o que Jesus fez àqueles homens no caminho de Emaús, quando eles estavam caminhando. Lucas 24, 45. Que Jesus fez o seguinte: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, ali estavam os discípulos assustados, angustiados, cheios de dúvidas sobre o que ocorrera com Jesus. Então ele reaparece e reaviva a fé deles por meio de quê? Do conhecimento, da compreensão das Escrituras, da compreensão da palavra.
Vocês lembram quando Paulo estava em Atenas pregando no Areópago? Em Atos, capítulo 17, versículo 23, Lucas diz que quando Paulo estava ali, andando pela cidade e observando os objetos de culto, Paulo disse para eles: vejo que vocês têm, encontrei também o altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Note, o apóstolo precisou fazer o quê? Trazer ao conhecimento deles quem era o Deus que eles não conheciam. Foi necessário ele explicar quem era Deus para que eles entendessem quem estavam adorando. Naquele mar de tantos deuses, tantos ídolos, havia uma plaquinha, porque os gregos tinham medo de ainda ter um que eles não conhecessem e deixá-lo de adorar, e assim eles se revoltar contra eles. Então aí, para não serem pegos, aí eles criaram uma plaquinha ao Deus desconhecido, e foi exatamente onde Paulo entrou. Pois esse Deus desconhecido, que vocês não conhecem, é o que eu estou anunciando a vocês. E sabe qual foi o resultado do ensino de Paulo? Atos 17, 34. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Antes, eles não conheciam, estavam adorando ao Deus desconhecido. Logo, não tinham como crer em Deus, mas então Paulo explicou as Escrituras e eles conheceram e creram. Irmãos, eis a importância de convidarmos pessoas que não conhecem a Cristo, óbvio, de uma maneira sadia, de uma maneira pacífica, a importância de convidarmos essas pessoas a vir ouvir a pregação, a vir escutar a pregação, ou trazermos familiares nossos para ouvir a pregação. Pois é por meio do conhecimento das Escrituras que vem a fé. É por meio do conhecimento das Escrituras. Pai, mãe, você que está aqui hoje, avô e avó, como é que você quer que seu filho, criança, seu neto, criança, cresça crendo em Jesus Cristo, se você não traz ele para os cultos para ouvir a palavra? Se você não dá essa oportunidade para ele, para ela. Precisamos trazer nossos familiares para ouvir a pregação. Aliás, vou até dizer para vocês algo mais aqui, no qual eu advogo contra mim mesmo, mas ao mesmo tempo a meu favor. Vocês precisam cobrar o pastor de vocês que pregue bem, que ensine bem, que seja fiel na pregação da Escritura, que traga conhecimento bíblico com substância para vocês. Não aceite menos do que um ensino fiel da palavra no coração de vocês. Não aceitem em nome de Deus e das Escrituras. Porque vocês vão morrer se isso acontecer. Vão naufragar. Pois é por meio do conhecimento das Escrituras que vem a fé. A fé em Cristo. O índio da tribo mais longínqua, mais distante que você possa imaginar, ele não crerá em Cristo se alguém não for lá e pregar para ele. A fé salvífica não vem pela mera observação da natureza, a mera observação dos pássaros, a mera observação das árvores. A fé bíblica para a salvação não vem. Precisa que alguém vá lá e pregue para ele, e lhe traga o conhecimento exatamente desse Deus desconhecido. Porque Deus estabeleceu que fosse assim. Em Tiago, capítulo 1, versículo 18, está escrito: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sem a palavra da verdade, a fé não é gerada. A fé não é gerada no pecador. Ele precisa da palavra da verdade, da Bíblia Sagrada em seu coração, para que a fé em Cristo Jesus seja gerada. E aqui, queridos irmãos, há uma exortação para todos que aqui se encontram. Aquele que já tem fé em Cristo, é que a gente deve crescer na graça e no conhecimento da pessoa de nosso Senhor.
crescer na graça e no conhecimento, a fim de não sermos homens de pequena fé. Jesus fez certas críticas aos discípulos na tempestade. Jesus fez uma crítica ao discípulo quando ele estava falando sobre não andeis ansiosos. Jesus fez algumas críticas aos discípulos, chamando eles de homens de pequena fé. O que significa homens de pequena fé? É uma fé que não amadurece. É uma fé que não se desenvolve. É uma fé que não vai além. É uma fé que não se amplia. Então, a fim de não sermos homens de pequena fé, pessoas cuja fé nunca avança, pessoas cuja fé nunca sai da caixinha de promessa. Precisamos crescer na graça e no conhecimento. E Deus requer de nós amadurecimento na fé, e isso vem pelo conhecimento. Quanto mais conhecemos Cristo, quanto mais conhecemos o Senhor, mais maduros, mais firmes, mais enraizados ficamos. Mais fortes ficamos, a fim de não sermos gente vulnerável a viver misticismos e bruxarias, acreditando que está vivendo a fé bíblica. Segundo lugar, o segundo componente da fé é o assentimento. Assentimento. Com assentimento, não queremos falar que é um mero concordar intelectual de certas proposições morais. Não, mas sim que é um assentimento com todo o ser do pecador. Ou seja, seu intelecto, as suas emoções e a sua vontade estão envolvidos na fé. Estão envolvidos na fé. Como já podemos constatar, a fé é ativa no campo intelectual do homem como conhecimento. Conhecimento. O conhecimento vem e este homem crê em Deus. Mas não só isso, a fé também é demonstrada em emoção e vontade. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 7 diz: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, a qual no versículo 8 ele vai dizer que veio a ser pedra de tropeço e pedra de escândalo para os descrentes. Mas para o crente, esta pedra é preciosa. Em Mateus 13, 44, venha comigo por favor a Mateus 13, 44, rapidinho. Aliás, temos aqui no slide. Diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Transbordante de alegria. Nesses dois textos, eu citei para vocês há pouco, o elemento da emoção ter estima pela pedra preciosa que é Cristo e transbordar de alegria vem como expressão da fé. A fé expressa-se como alegria exatamente porque ela está no campo das emoções. Ela é tida como preciosa, como inestimável, como de um valor que não dá nem para estimar. Aliás, se você não se emociona com as verdades bíblicas, não crê emocionadamente, apaixonadamente, no bom sentido da palavra, apaixonadamente na pessoa de Cristo, você deve avaliar a sua fé. Porque por alguma coisa você vai se emocionar com mais facilidade. Por algum outro valor você vai se apaixonar com mais intensidade. Você vai devotar uma estima maior. Então, se você não se emociona com as verdades bíblicas, não crê de um modo profundamente emocionado no Senhor, na pessoa de Cristo, você deve avaliar a sua fé. Não que a gente concorde com o emocionalismo barato, que se reproduz em alguns ambientes de cultos. Não. Mas, por outro lado, a gente não nega que a emoção ela é essencial a uma fé sadia, a uma fé salutar.
Então, a emoção é importante como evidência do assentimento. Outra coisa que é importante como evidência desse concordar é a vontade, que também é comprometida. Por exemplo, em Hebreus 11, versículo 8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Note, Abraão teve sua vontade movida pela fé. Movida. Abandonou todo um estilo de vida para viver segundo o modo que Deus queria para ele, em outro lugar inclusive. Portanto, ouça. A pessoa que diz que tem fé, mas não sente qualquer vontade de abandonar um estilo de vida imoral, nos vícios, cheio de avareza e idolatria, materialista e egoísta, tal pessoa não conhece a fé bíblica. Ela não vive a fé salvífica. A fé bíblica, ela produz uma antipatia ao pecado. A fé bíblica mexe no núcleo da sua vontade. Mexe no centro do seu querer. A fé bíblica, ela produz exatamente aquele sentimento de antipatia a tudo que não condiz com a vontade de Deus. Há um desapego com garra, com gana, de tudo que não se encaixa nas Escrituras. Aliás, podemos dizer que fé é exatamente isso. Fé é abraçar as Escrituras como única regra de crença e prática. Única regra de crença e prática para todos os quadrantes da vida, ou seja, é que a vontade foi mudada para crer unicamente na Bíblia Sagrada como elemento de fé. Há uma desistência de se fazer perguntas e de se ficar filosofando em cima de questões que mais conduzem ao ateísmo do que à fé. Há uma desistência. Simplesmente a vontade de uma fé bíblica e salvífica, ela abraça a palavra de Deus e crê. Pronto. As perguntas cessam. Os questionamentos se calam. E a fé se estabelece no lugar. É quando você assente, é quando você concorda. É quando você diz assim: eu não entendo, mas concordo. Eu não compreendo plenamente, mas aceito. Eu não sei explicar em detalhes, mas é isso mesmo. A Bíblia tem razão. Compreendem? Isso é a fé bíblica. Esse é o assentimento da fé bíblica. É quando você concorda, mesmo sem crer absolutamente em tudo. Sem entender absolutamente em tudo. Não crer, entender o que eu quis dizer. O homem que tem genuína fé em Cristo, ele não tem mais vontade de fazer certas perguntas irrespondíveis. Ele simplesmente crê e pronto. Nem mais, nem mais. Se a Bíblia diz que o homem foi engolido por um grande peixe, acabou. Mas sempre tem alguém que tem um será, né? Será? Será se foi assim mesmo? Sempre tem um será, sempre tem um mais, sempre tem um porém, sempre tem um todavia. Não. O crente, ele concorda e pronto. A Bíblia está dizendo? Está dizendo. Pronto. E se a interpretação é fiel e fidedigna, acabou. Isso é fé. Jesus é o Salvador, o único caminho, a verdade e a vida. A Bíblia está dizendo? Então é. Por isso que C.S. Lewis vai dizer, né? Que ao falar essas palavras, ou Jesus era o mais lunático de todos os lunáticos, ou ele era quem ele dizia ser. E aí? Para você, Jesus é quem? É um lunático? Ou ele é quem ele de fato diz ser? O caminho, a verdade e a vida. Muito bem. Então nós acabamos de ver, irmãos, o que compõe a fé bíblica. O que compõe a fé bíblica. Em terceiro e último
ponto aqui a respeito do que compõe a fé bíblica, nós temos a confiança. A confiança, ou a convicção. É o terceiro elemento da fé bíblica. Veja comigo, por favor, em Hebreus capítulo número 11. Hebreus 11. Você trouxe Bíblia, por favor, abra comigo em Hebreus 11. E veja, por favor, o verso de número 13. Falando sobre os patriarcas, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: todos estes morreram na fé. Abraão, Isaac, Jacó. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. A vida dos patriarcas foi marcada exatamente pelo quê? Pela confiança no Senhor, não apenas pelo conhecimento e não apenas pelo assentimento, mas também pela confiança no Senhor, apesar de não poderem tocar em nada. Eles tão somente criam, confiavam, estavam convictos, persuadidos de que a promessa de Deus era verdadeira e que eles deviam obedecê-la. Anthony Huckman, teólogo americano, disse: este é o aspecto que coroa a fé. Fé é olhar para fora de si, baseando-se somente em Cristo para a salvação. É a apropriação pessoal de Cristo e seus méritos. Significa descansar na obra consumada de Cristo e aceitar o que ele fez como tendo sido feito por nós. Fecha aspas. Em outras palavras, confiança vai além do mero fato de acreditar. Por quê, pastor? Porque há quem diga o seguinte: eu acredito. Mas tal pessoa, muitas das vezes, não consegue exatamente confiar inteiramente em Cristo. Ela acredita, mas ela não confia plenamente. Qual a diferença entre crer e confiar? Entre crer e confiar. Qual a diferença? Permita-me responder com uma ilustração. Um homem equilibrista passou de um edifício para o outro. De um edifício para o outro andando sobre um cabo de aço. Ele foi para um lado e voltou. Então, quando ele voltou, ele perguntou a alguém que estava próximo: você acredita que eu consigo passar sobre esta corda de um lado para o outro pilotando um carrinho de mão? Aí a pessoa respondeu: acredito. Aí ele foi e voltou. E quando ele chegou, ele perguntou à mesma pessoa: você acredita que eu consigo passar novamente de um lado para o outro sobre este cabo de aço, pilotando o carrinho de mão, com você dentro? Aí o cabo disse: não. Aí é diferente. Este é o ponto que se divide os que creem dos que creem e confiam. Muitos são os que dizem crer em Deus, mas na hora de entrar no carrinho, não confiam. Creio em Deus, mas mostram que não confiam. Por quê? Porque crer e confiar está diretamente ligado à obediência. Inúmeros são os que dizem que têm fé em Jesus, mas não fazem o que ele manda. Mas não confiam. Confiar é obedecer entrando no carrinho. É entrar no carrinho. Veja o que está escrito em Lucas 6,46, as palavras de Cristo. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? O salvo é exatamente alguém que demonstra fé em Cristo, obedecendo, entrando no carrinho. Confiando, fazendo a vontade dele acima de tudo, cumprindo o que ele manda. Se você diz crer no Senhor, mas não obedece à vontade dele, pois bem, você não tem a genuína fé no Senhor. Você tem uma crendice popular. Você vive de uma crendice, não da fé bíblica. Por isso a importância de nós hoje à noite, irmãos,
junto a esta série de mensagens, analisarmos a nossa fé. Cremos realmente no Senhor? Confiamos realmente a nossa salvação ao Senhor? E se hoje recebêssemos um diagnóstico de câncer fulminante, estamos seguros de que vamos para a eternidade para morar com Ele eternamente? Estamos tranquilos? Estaremos tranquilos? Terceiro e último lugar, os agentes da fé bíblica. Os agentes da fé bíblica. Nós vimos a importância, os componentes e, por fim, os agentes da fé bíblica. Venha comigo, por favor, a Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. E aqui eu vou precisar bastante da sua atenção, porque nós seremos bem detalhistas nessa questão. Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Observe, o escritor está nos dizendo que Jesus ele é o originador, o fundador e o consumador da fé do crente. Em outras palavras, nós temos um agente que gera a fé e vamos ter um agente que vai executar a fé. Nós vamos já ver quem é esse agente que executa a fé. Se Cristo não originar essa fé no homem, o homem permanece incrédulo. A fé é um dom da graça de Deus que é concedido ao homem. Em Filipenses capítulo 1, versículo 29 está escrito: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Veja como Paulo a coloca. Ele diz que ao cristão Deus concedeu o dom de sofrer por Cristo e junto a isso, essa graça, Deus deu também a fé necessária para continuar crendo. Ou seja, graça mais fé. A graça para sofrer, para suportar dificuldades e a fé para continuar avante, olhando somente para Cristo. Entretanto, há um texto clássico das Escrituras, muito usado para colocar Deus como o doador desta fé. O doador. Qual é esse texto, pastor? É esse aqui. Venha comigo para Efésios, capítulo número 2, por favor. Um texto conhecidíssimo dessa igreja, mas que nunca é demais pormos os olhos sobre ele. Efésios 2, versículos número 8. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Vamos agora para uma briga teológica aqui. Mediante a fé. E isto não vem de vocês. A problemática do entendimento aqui repousa neste e isto. Não sei se está aí no slide. Está. E isto. No grego, kai tulto. Kai tulto. Esse kai tulto no grego, ele é um nominativo neutro singular. Você não é obrigado a entender esses detalhes acadêmicos. Mas você precisa saber que esse nominativo neutro singular é o que gera grande problema entre calvinistas e arminianos. Por quê? Porque o calvinista vai dizer o seguinte: olha, Deus é quem dá a fé ao homem para ser salvo. O arminiano vai dizer assim: não, mas aí não está falando da fé. Está falando da salvação. Então não é Deus que dá fé. Deus dá a salvação, mas a fé não. Então, como resolver esse problema? O que ocorre, meus irmãos, é que uma coisa não existe sem a outra. Não há salvação sem fé. E se a salvação é pela graça mediante a fé, graça mais fé igual salvação. Se este é o pacote,
E se este pacote é a salvação, isso eu estou pensando pela lógica arminiana, e se o pacote da salvação é um presente de Deus, e dentro desse pacote está a fé, ele colocou a fé dentro desse pacote, logo, o que nós temos, no mínimo de raciocínio honesto, é a conclusão de que a fé salvífica é dada por Deus. Deus preparou um pacote, botou dentro desse pacote graça, botou dentro desse pacote fé e deu para o pecador. E esse pacote chama-se salvação em Cristo Jesus. Quem colocou lá dentro a fé e a graça? O pacote que compõe a salvação, quem foi que deu ao homem? Então, quem é o originador da fé? Deus. Não temos mais brigas. Não precisamos mais brigar com ninguém. Por isso que a gente nunca pode nos afastar do entendimento de que a salvação começa com Deus, continua com Deus e termina com Deus. O homem nunca começa a ser salvo por si só. O homem nunca começa a ser salvo por si só. Deus é quem inicia o processo. Deus é quem inicia por meio do chamado eficaz, da regeneração e assim subsequentemente até dar a fé. De acordo com o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, tudo o que falamos a respeito da vida espiritual para o homem natural lhe é loucura. Ele não consegue discernir, ele não aceita, não compreende, não entende. Ele está cego em ignorância espiritual. Ele pode ser o melhor vizinho, pode ser o melhor colega de trabalho, o melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe, mas como homem natural, ele não entende nada. Está cego, ele está cativo da mentalidade carnal desta vida. Precisa ser regenerado, precisa ser chamado eficazmente e assim responder com fé. Antes disso, coitado, nada pode fazer a não ser odiar a Deus e a sua lei. Odiar a Deus e ao seu povo e à sua igreja. E aqui, irmãos, é onde entra outro fator importante sobre a fé como dom de Deus. É que ela é um presente aos seus eleitos, não a todos os homens. A fé é um presente de Deus a quem Ele quer dar. Talvez você diga na sua mente, mas Deus é injusto, pastor? De dar a fé para uns, dar esse presente para uns e para outros não? Aí eu pergunto, você foi injusto neste Natal? Em não dar presente para todas as pessoas do mundo inteiro? Você deu presente para quem? Para quem você quis. Concorda? Então por que você não é injusto e Deus é injusto? Ele dá o presente dele para quem ele quer. Olha o que está escrito em João capítulo 10, versos 25 e 27. Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem. Por que não creem, Jesus? Porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Que bênção, não? Estar seguindo a Cristo significa que nós somos das suas ovelhas. Em Atos capítulo 13, verso 48, é que fica mais claro ainda. Quando Paulo estava pregando, diz, os gentios ouvindo isto, se alegravam, olha a emoção no campo da fé, e glorificavam a palavra do Senhor. E creram. Quem creu? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Se Deus não dispensar este dom ao indivíduo, ele permanece fora. Se Deus não lhe der esse presente, homem, mulher, jovem, senhor, senhora, casado, solteiro, se Deus não lhe der este dom, você permanece fora. Absolutamente fora. No entanto, pesa sobre cada um de nós, sobre cada homem da face da terra,
o dever de crer e confiar em Cristo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. É aqui onde entra a responsabilidade humana. A responsabilidade humana. Por todo o Novo Testamento, os homens são conclamados a depositar fé em nosso Senhor. É responsabilidade de cada um de nós crer em Cristo. Ou então seremos julgados e condenados por incredulidade. Por incredulidade. Se você ainda não tem fé em Cristo, faça como aquele pai que pediu ao Senhor dizendo: ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me, Marcos 9, 24. Rogue ao Senhor que o habilite com fé salvífica para crer em Cristo e obedecê-lo. A esta altura, irmãos da mensagem, é importante frisar que não é a fé que salva, ok? Não é a fé que salva. Quem salva o pecador é Cristo. A fé é apenas o instrumento que Deus concede ao pecador para que ele se aproxime de Cristo e seja recebido na família de Deus. É isso. Crendo em Cristo, então o pecador, ele goza da segurança da salvação. Crendo em Jesus, por meio desse instrumento chamado fé, próximo de Cristo, estando com Cristo, então o pecador goza da segurança da salvação. A Igreja Católica Romana diz em seus documentos que o cristão nunca pode chegar à plena convicção da salvação pela fé. Diz assim um dos textos do Concílio de Trento: ninguém sabe com a certeza da fé, que não pode estar sujeita a erro, que obteve a graça de Deus. Ninguém sabe. Para os católicos, você pode estar certo do ensino da igreja, mas não pode estar certo de que é salvo, exceto por uma revelação especial. Será que é assim que a Bíblia diz? Será que é assim que a palavra de Deus nos coloca? A Bíblia diz o seguinte, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Precisa crer. Em Romanos 1, 8, capítulo 8, verso 1 e 16 diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Em 1 João, capítulo 5, versículo 13, está escrito: estas coisas escrevi a vocês para que creem no Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Já tem. Você crê no Filho de Deus? Então você já tem a vida eterna. Aconteça o que lhe acontecer, você já tem a vida eterna. Já está garantido a vida eterna. Negar que o crente não tem certeza de sua salvação gera problemas profundos com esses textos que nós acabamos de citar. Porque eles afirmam nitidamente que todo aquele que deposita fé em Cristo Jesus, que se apoia em nosso Senhor para a salvação de sua alma, tem garantias eternas de sua salvação. Portanto, cabe ao homem perdido colocar sua fé em Cristo Jesus para a salvação eterna de sua alma. Ele precisa deste ato para garantir as bênçãos bíblicas eternas. Meu amigo, creia em Cristo. Continue crendo em Cristo. Amadureça sua fé em Cristo Jesus. Apoie-se em Cristo Jesus absolutamente em tudo da sua vida. E ali está a sua salvação. Aí eu pergunto, você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você tem as garantias bíblicas da salvação de sua alma? Seus filhos, sua família são salvos e seguros na pessoa de Cristo? Você consegue enxergar isso neles? Aí está a importância da fé, os componentes da fé e os agentes da fé. Deus dá a fé e o homem executa a fé. E o homem crê em Cristo. Por isso que os agentes da fé nós podemos dizer que são dois. Deus que dá a fé e o homem que executa a fé.
Deus não pode crer em Deus para poder nos dar salvação, absolutamente não. Deus dá a fé a você para que você creia no Filho dele e assim ele lhe salve. É assim que funciona. Permita-me concluir com a advertência do Espírito Santo, com a leitura desse texto. Não sei se eu mandei para o slide, eu acho que não. Em Hebreus capítulo 3, versículo 12. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus 13, 12. Hebreus 3, versículo 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Rolando isso aqui com Hebreus 11:6, eu diria: pois sem fé é impossível agradar a Deus. Oremos. Amantíssimo Deus e Pai de eternidade, muito obrigado pelo maravilhoso pacote que o Senhor nos deu no teu Filho Jesus, a salvação. Muito obrigado por enviá-lo a este mundo, Senhor, para morrer por pecadores feito nós, homens e mulheres, ó Deus, que não são dignos de uma gota sequer do sangue do teu Filho. Pois uma gota do sangue do teu Filho, Senhor, vale mais do que o universo inteiro. Então, Santo Deus, muito obrigado por nos conceder fé. Aqueles a quem o Senhor ainda não concedeu esta fé salvífica, aquele filho, aquela filha, aquele irmão, aquele parente, aquele amigo do trabalho, aquele colega da faculdade, da escola, a quem o Senhor ainda não concedeu fé. Concede, ó Deus, tem misericórdia da alma deles, tem piedade de suas vidas e dá-lhes a fé necessária, ó Deus, pois eles são carentes dessa ação soberana e espiritual. Pois lá estão eles, ó Deus, cegos em seus pecados, morrendo, ó Deus, em seus pecados. Tem piedade, ó Senhor, de suas almas e dê-lhes graça, Pai. E quanto a nós que já cremos no Senhor, dê-nos fé para crer e observar tudo que está escrito, Senhor. Crer e observar, como acabamos de ver aqui, a tua palavra, para que não tenhamos um coração mau e descrente, para que não sejamos, ó Deus, apanhados de surpresa com a tua vinda, mas que estejamos vigilantes, firmes na rocha, crendo no Senhor, andando ao teu lado, firmes contigo, Senhor. Venha o que vier, haja o que houver, sejamos encontrados, ó Deus, ante o teu trono, te adorando em espírito e em verdade. Deus Santo, como costumamos cantar aqui nesta igreja, nos ajuda, ó Deus, a crer e observar tudo quanto o Senhor ordenar, pois o fiel obedece, ó Deus, ao que Cristo mandar. Então, ó Deus, em nome de Jesus é o que eu te peço, que a Igreja Batista Memorial possa crescer em graça e em conhecimento até a tua vinda sobre nossas vidas. Em nome de Jesus te agradecemos, gratos, todos nós digamos amém. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, vamos cantar Crer e Observar. Logo em seguida estaremos orando e encerrando este culto hoje à noite. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz. Vamos cantar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creia, observa tudo quanto ordena o fiel ao que Cristo
manda, o inimigo falais, e a calúnia mordais, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga, maior poderão. Creio observar, creio observar tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tenho crente zeloso e leal, o seu rosto, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé os teus passos segue, teus preceitos guarda, o teu nome exalta, sempre a tua vontade. Creio, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Louvado seja Deus, gratos ao Senhor pela sua palavra. Quero só registrar, meus irmãos, antes de encerrarmos, a presença de um amigo de trabalho, meu amigo Franklin, está aqui conosco hoje à noite, colega de trabalho. Ele é diácono na igreja congregacional, lá em Campina Grande, trabalha aqui conosco. Deus abençoe, Franklin, obrigado pela visita. Vamos orar. Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por tua bondade e graça, pois tu tens sido grandioso, misericordioso, ó Deus, conosco, apesar das nossas falhas, como lemos aqui no início. O Senhor sabe que somos pó. Pai, leva-nos em paz para nossos lares. Guarda-nos, ó Deus, nesta semana que se inicia, neste restinho de ano que o Senhor nos deu um coração crente no Senhor, cada vez mais firme, zeloso e leal, e não se aparte, ó Deus, da tua presença, ó Senhor, e que venha te desejar e te amar cada vez com mais profundidade. Deus Santo, fortalece a cada um que está aqui hoje à noite. E esta palavra, ó Deus, venha fortalecer aquilo que aconteceu com cada um de nós, olhando retrospectivamente a experiência que tivemos, ó Deus, de sermos chamados das trevas para a tua maravilhosa luz, e assim crer no Senhor, depositar fé no Senhor, e sim, Senhor, experimentar o fato de que foi a melhor coisa que nos aconteceu, foi nos encontrar contigo, Deus, e sermos reconciliados com o Senhor. Deus Santo e Eterno, abençoa os casais que aqui estão, as famílias, abençoa, ó Deus, os filhos, os pais, as mães, visita teus servos missionários e pastores que pregam fielmente a tua palavra, abençoa a tua igreja na face da terra, visita os enfermos, aqueles que não puderam vir hoje à noite, ó Deus, por motivos de enfermidades, que o Senhor tenha misericórdia e lhes dê saúde, e lhes recupere o ânimo, ó Deus, e assim faça de suas vidas, ó Deus, um colosso de saúde para a honra e glória do teu nome. Deus Santo Eterno, permanece com o teu povo. E assim, Pai, que tenhamos uma semana ante a tua face, ó Deus, vivendo para a tua honra e glória.
Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Levante a mão para os céus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja não só hoje, mas para todo sempre com a Igreja de Deus. Gratos todos nós digamos amém.